Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 e verso 3, para a glória de Deus. Diz assim: ele disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu... Levanta a tua Bíblia, diga: meu Deus, eu vim aqui para ouvir a tua palavra e para seguir o teu mandamento. Então quem tem glória vai sentar dando glória, quem tem aleluia vai sentar dando aleluia, quem tem palmas vai sentar dando bem forte para Jesus. Amados irmãos, eu quero ser rápido a recitar com vocês esse texto bíblico, mas por gentileza não converse com o teu vizinho de banco e nem ande dentro da... Porque Deus tem algo sério, algo importante, algo maravilhoso para fazer acontecer na minha, na tua, na nossa vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amado, esse texto a qual nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. Aqui fala da visão do vale de osso seco, a qual o Senhor pegou o profeta Ezequiel em espírito e levou ele no meio de um vale de ossos que estava totalmente seco, sem vida. Quando fala um vale de osso seco, isso torna claro a entender que não tinha vida, não tinha carne, só estava totalmente ossos, totalmente seco. Então o Senhor, ele em espírito, quando pega o profeta Ezequiel e conduz em uma visão nesse vale. Quando chega diante desse vale, o profeta Ezequiel, enviado por Deus em uma visão nesse vale, ele começa a andar ao redor daquele vale. E quando ele começa a andar ao redor desse vale, o Senhor agora olha para o profeta e vem em uma voz suave, uma voz abençoada, perguntando para ele: filho do homem, por acaso poderão viver esses ossos? Quando o profeta ouve essa voz de Deus perguntando para ele que os ossos poderiam tornar a viver, que poderia voltar a viver, o profeta abre a sua boca e diz: Senhor Jeová, tu o sabe. Senhor Jeová, tu o sabe. Amado, eu quero dar um tema a essa mensagem nessa noite. Eu quero dar um tema que Deus ele colocou no meu coração. E o tema que eu quero abordar, compartilhar com vocês é esse: porque não acontece mais milagre na vida de algumas pessoas. Diga comigo: porque não acontecem mais milagre na vida de algumas pessoas. O primeiro ponto, irmão, que eu quero abordar: porque não acontecem mais milagre de algumas pessoas. O primeiro ponto é esse: porque muitas pessoas têm deixado de crer, muitas pessoas têm deixado de confiar que Deus ele pode fazer o impossível tornar possível na vida do homem, na vida da mulher. Esse é o primeiro ponto, porque não tem acontecido milagre mais na vida de algumas pessoas. Certo que muitas pessoas desejam o milagre, desejam abraçar o milagre, desejam abraçar com a vitória tão desejada para a tua vida, mas todavia não consegue alcançar o milagre, não consegue alcançar a tua meta, porque estão deixando de crer, estão deixando de confiar, estão deixando de acreditar que Deus não tenha, ou seja, o poder de fazer o impossível tornar possível acontecer, que Deus não tenha o poder de fazer o impossível acontecer. E enquanto, presta atenção, nós deixamos de crer que Deus tem todo o poder
sobrenatural de fazer o impossível tornar possível, nós só vamos ficando com a nossa vida atrasada, nós só ficando na expectativa, desejando milagre, mas o milagre nunca irá chegar na nossa vida. Nós só ficamos na mente, eu quero milagre, eu quero a vitória, mas a vitória nunca irá chegar na nossa vida quando nós deixarmos de crer, quando nós deixarmos de acreditar. Quando eu olho aqui para esse versículo 3, quando eu vejo o Senhor dizendo: Filho do homem, por acaso poderão viver esses ossos? Aqui eu vejo, irmão, Deus querendo mostrar que Ele estava querendo fazer um milagre acontecer. Quando o profeta responde dessa forma: Senhor Jeová, sabe, aqui o profeta, ele não está deixando a dúvida tomar conta do teu coração. Aqui o profeta estava crendo que Deus verdadeiramente quisesse, ia fazer com que aqueles ossos secos viessem voltar a viver novamente. E quando o profeta abre a boca e fala desta forma, e fala: Senhor Jeová, tu o sabe, o Senhor agora olha para o profeta e diz: então profetiza sobre esses ossos secos. Você quer ver o ponto principal para o milagre acontecer na tua vida? Você quer ver o ponto principal para algo de bom, algo de melhor acontecer na tua vida? É quando você se tornar no meio de ossos secos, como esse profeta estava, mesmo vendo os ossos secos. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, que falou com ele, perguntando a ele: por acaso, filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele respondeu: Senhor Jeová, tu o sabes. O ponto principal para acontecer o milagre na nossa vida é mesmo estando na sarjeta, é mesmo estando na prova, é mesmo estando cercado, cheio de ossos secos, mesmo olhando com nossos olhos carnais e enxergando que não tem mais jeito, mas mesmo quando ouvimos, escutando a voz do Senhor e dizendo: e agora, irmão, e agora, meu filho, por acaso poderá algo de melhor acontecer na tua vida, mesmo você estando levando uma vida complicada? O ponto principal para o milagre da nossa vida, mesmo enxergando tudo, e falar para o Senhor: Senhor Jeová, tu sabes, se tu quiser fazer milagre, o milagre vai acontecer. Se tu quiser me tirar do meio desse vale e fazer os ossos reviver, eu creio que eles irão reviver. Aleluia, meu Deus. Esse é o ponto principal para o milagre acontecer na vida de muitas pessoas. Como eu disse, muitos têm desejado o milagre, mas não conseguem abraçar o milagre, porque estão como o profeta Ezequiel, preste atenção, no meio do vale de ossos secos. E quando eles chegam no meio do vale de ossos secos, eles já começam a olhar para os problemas, eles já começam a enxergar as portas trancadas, eles só começam a enxergar gigantes com a frente, só começam a enxergar as enfermidades, só começam a enxergar a crítica, só começam a enxergar os ossos secos, não conseguem enxergar uma saída. Mas hoje eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para dizer para você: mesmo no meio do vale de ossos secos, Deus pode fazer um grande milagre acontecer na tua vida, se você crer. Mesmo no meio do vale de ossos secos, Deus pode fazer um grande exército se levantar, se tornar de pé e fazer com que o espírito de vida venha entrar e você voltar a sorrir e tomar posse de um grande milagre na tua vida. Levanta a tua mão direita, fecha os teus olhos, porque eu quero te dizer algo dentro da Bíblia. Como disse, porque não acontece mais milagre na vida de algumas pessoas. Primeiro ponto, como eu disse, porque o povo deixou de crer, o povo deixou de acreditar, o povo deixou de confiar que Deus verdadeiramente
fiel na vida do povo, na vida do homem, na vida da mulher. Quando, irmão, eu falo que esse é o primeiro ponto, eu começo a ver para uma mulher determinada, uma mulher que mesmo sabendo que não tinha direito de alcançar a bênção, de alcançar o milagre, como está registrado no livro de Mateus capítulo 14, ou seja, no livro de Mateus capítulo 9 e verso 3, no livro de 9 verso 23, eu vejo a mulher cananeia, uma mulher cananeia sabendo que não tinha direito da bênção, não tinha direito do milagre, não tinha direito de tomar posse da libertação da família, mas ela saiu correndo atrás do mestre, ela saiu correndo atrás de Jesus, mesmo ela vivendo espiritualmente falando no meio do vale da incerteza, mesmo ela vivendo no meio do vale, agora ela olhando, aparentemente era impossível ela alcançar o milagre, era impossível ela alcançar algo especial para a vida dela. Corrigindo, isso está em Mateus capítulo 15, verso 21. Mas quando ela saiu correndo atrás do mestre, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra. Quando Jesus não respondeu palavra, foi a mesma coisa que lhe desse um taco na tua face, mesma coisa que mandasse mulher: volte, eu não vou te atender, volte mulher, eu não vou operar milagre na tua vida, mulher, volte, para de me acomodar, eu não vou te estender a mão para te ajudar, você é uma mulher grega, não tem como eu operar um milagre na tua vida. Mas ela não olhou para as dificuldades que estava cercando ela, irmão, ela não olhou para as barreiras que estavam cercando ela, mas ela colocou no coração dela, na mente dela, que mesmo de tantas barreiras que estavam na frente dela, ela foi em direção a Jesus, crendo que no meio daquele vale, espiritualmente falando, de osso seco, a qual a enfermidade, a opressão estava já matando, acabando com a filha dela, ela conseguiu enxergar que milagre poderia acontecer na vida dela, naquele vale de opressão que estava oprimindo a vida da filha dela. Ela saiu correndo atrás de Jesus. E quando ela saiu correndo atrás de Jesus, quando os discípulos mandaram Jesus despedir ela, quando Jesus viu que ela não ia parar, ela saiu correndo atrás de Jesus. A Bíblia diz que ela caiu de joelho na presença de Jesus. E quando ela caiu de joelho na presença de Jesus, ela diz: mestre, por favor, me socorra. Mestre, por favor, estenda as mãos para mim. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: mulher, não é bom pegar os pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos teus donos, dos teus senhores. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela: olha, mulher, pela tua palavra você pode ir, porque os demônios já saiu da vida da tua filha. Então o ponto principal é, mesmo em meio ao vale, não começar a olhar para a dificuldade, mesmo em meio ao vale de osso seco, para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Devemos ter, devemos acreditar, devemos confiar que Deus, Ele pode fazer um grande milagre acontecer na nossa vida. Aleluia. Levanta a mão agora, porque eu vou profetizar. Tem pessoas aqui que se encontram no meio do vale de osso seco. Você está só andando em círculo. Andar em círculo, irmão, se torna claro a dizer que você tenta sair para lá, você não consegue. Você tenta sair para cá, não consegue, porque você se encontra no meio de vales que só há ossos, ossos sem carne, ossos sem nervo, ossos sem vida, ossos
sem espírito. Mas Deus me trouxe aqui hoje como profeta para dizer para você: por acaso homem, por acaso mulher, poderão viver esses ossos? Se você falar: Senhor Jeová, tu o sabe, o Senhor vai dizer para você: filho, filha, mesmo em meio ao deserto, filho, filha, mesmo em meio do vale de ossos secos, começa a profetizar o teu milagre, começa a profetizar o teu casamento, começa a profetizar a tua casa, começa a profetizar a tua mansão, começa a profetizar o teu apartamento, começa a profetizar algo de melhor na tua vida. O que eu quero mostrar para você dentro dessa mensagem é isso, irmão. Mesmo em meio do vale de ossos secos, eu quero dizer que você deve crer, deve estar profetizando algo de melhor na tua vida. Eu quero que você entenda isso. Olhe para cá, por gentileza. Eu quero que você compreenda isso. Mesmo você estando a viver no meio do vale de ossos secos, você não deve de parar. Você nunca deve desistir de profetizar um grande milagre na tua vida. Porque uma vez você estando no vale, uma vez que você para, o milagre nunca vai acontecer na tua vida. Os ossos secos nunca irão tornar a reviver. Você nunca vai abraçar a tua vitória. É por isso que Deus me deu esse tema: porque não acontece milagre na vida de algumas pessoas mais. É porque o povo foi levado para o meio do vale de ossos secos e pararam de profetizar, irmão Jonathan. Pararam de crer. Está na prova, o dinheiro acabou. É por isso que muitos não têm crido, cruzaram os braços, começaram a falar: vou deixar de crer, eu já parei no meio de vale de ossos secos, agora para que profetizar? Agora para que decretar o meu milagre? Ei, se você não profetizar, você vai virar osso seco também. Mas eu vim aqui para dizer: abre a boca e começa a dizer: osso seco, começa a levantar e começa a andar. Aleluia. O profeta, depois da palavra, falou com ele: profetiza, filho do homem, sobre esses ossos secos. Ele começou a falar: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Dessa forma, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu começo a entender. Olha para cá, por gentileza. Mesmo que você já perde tudo, mesmo que toda a tua expectativa caiu ao chão, mesmo que toda a tua força física, material, emocional, sentimental, espiritual caiu ao chão, mas se o Senhor te levou no meio do vale de ossos secos, o Senhor agora já manda para você começar a profetizar. Mesmo que o teu sonho está lá no chão, mas o Senhor manda você olhar para o teu sonho e começa a dizer: meus sonhos, começa a se levantar e começa a reagir. Mesmo que o sonho da tua mansão caiu ao chão, Deus manda dizer para você: olha para o teu sonho, para a tua mansão, olha para a tua casa própria e começa a dizer: casa própria, começa a ser concretizada na minha vida. Aleluia. Ei, levanta a mão, porque eu quero profetizar. Começa a falar como o profeta falou, começa a profetizar da mesma maneira que o profeta profetizou. Eu porei nervo sobre vós. Nervo quer dizer: e colocarei as minhas mãos, assim estava dizendo o Senhor. Nervo está dizendo: nervo é como se pegasse e colocasse desde o alto da cabeça até a sola dos pés. O corpo físico sem nervo não adianta. O corpo físico sem nervo, ele não consegue subsistir, ele não consegue estar sobrevivendo. Então que Deus fala nessa noite que ele vai começar a juntar nervo, carne, vai começar a juntar pele, vai começar a juntar os ossos
como a pele. E não só basta isso, o Senhor vai começar a soprar o Espírito de vida, o Espírito de vida sobre as tuas metas, sobre os teus projetos, sobre o teu sonho. Tem pessoa que entrou aqui hoje com o teu sonho, com teus projetos fracassados, mas Deus manda dizer para você, Ele assopra o Espírito de vida e te dá ânimo. Esse deserto não vai ser mais deserto, esse vale que é osso seco não vai ser mais chamado de vale de osso seco, eles tornarão a reviver hoje em nome de Jesus. Você pode levantar a mão do teu irmão e diz: você crê, irmão? Você crê? Você crê? Pergunta a ele, pega na mão dele, levanta a mão dele, pergunta a ele: você crê que Deus vai fazer um milagre no meio dos olhos, no meio do vale do nosso seco acontecer? Aleluia! Diga: o segredo é não desanimar. Diga para ele: o segredo é não desacreditar. Diga: o segredo é acreditar. Diga para ele: o segredo é crer. O segredo é confiar. Diga para ele: o segredo é mesmo ver. Todo servo vai dizer: ossos, volta a viver. Ossos, ouve a palavra do Senhor e volte a viver. Aleluia, Jesus. Aleluia! No livro de São Marcos, capítulo 9, e verso 23, irmão, eu vejo um homem que tinha lutado desde criança, desde quando o teu filho tinha nascido, tinha lutado para uma libertação para a vida do teu filho, porque o filho tinha nascido com uma doença, era considerado como um menino lunático, pois o espírito mau atormentava a vida do filho desse homem, que como esse espírito maligno atingia a vida do filho desse homem, jogava o corpo desse jovem no chão, ficava com a boca toda espumando. Quando não era no chão, jogava nas águas. Quando não era na água, jogava o corpo desse menino no fogo, deixava o corpo desse menino todo marcado, todo machucado. E uma certa feita, esse pai, que está registrado em São Marcos capítulo 9, verso 23, ele pega o teu filho e leva na presença dos discípulos do Senhor Jesus, orando os discípulos do Senhor Jesus para que pudesse levantar a mão, expulsar aquela possessão maligna que atormentava a vida do teu filho. O discípulo não tinha conseguido expulsar aquela força contrária que perturbava a vida do filho daquele pai. Enquanto uma certa vez Jesus estava vindo em um determinado lugar, Jesus olhou e viu aquele alvoroço. Então aquele homem veio correndo, caiu: mestre, por favor, eu trouxe o meu filho ao teu discípulo para que ele pudesse o curar, mas eles não conseguiram curar. Agora eu trouxe a ti. Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando vós sofrereis? Até quando estarei convosco? Traga-me cá, ó menino. A Bíblia diz que quando aquele pai trouxe o menino na presença do Senhor Jesus, Jesus começou a indagar aquele homem: quanto tempo o teu filho sofre desta maneira? Quanto tempo o teu filho vive sendo atormentado desta forma? Ele diz: olha, mestre, desde criança. Então Jesus, no verso 21 do capítulo 15, ou seja, no capítulo 9, verso 23 de São Marcos, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, se tu pode crer, tudo é possível àquele que crê. Jesus estava querendo dizer: olha, para você alcançar a libertação do teu filho, você tem que crer que eu tenho o poder de fazer o impossível tornar possível na tua vida. Então ele olhou para Jesus e disse: mestre, me ajuda a vencer a minha incredulidade. A Bíblia diz que no mesmo momento Jesus expulsou o demônio da vida do filho daquele pai, e no mesmo momento aquele menino ficou liberto. Levanta a mão: eu não vou prosseguir mais adiante, eu não vou prosseguir. Tu quer que milagre aconteça na tua vida? Quem quer dar glória a Deus aí?
Tu quer que tudo de bom aconteça na tua vida? Levanta a mão e diga glória a Deus. Então, irmão, passa a profetizar o teu milagre em meio ao vale de ossos secos. Passa a profetizar o teu milagre em meio à sarjeta. Passa a profetizar o teu milagre em meio à crise financeira. Passa a profetizar o teu milagre em meio ao problema da tua vida sentimental. Então passe a profetizar, irmão, o teu milagre em meio ao deserto. Se você ficar aí de boca fechada, de braço cruzado, de perna amarrada, tu vai morrer cru e azedo, como costumo falar. Mas se você começar a abrir a boca e dizer: deserto, vale de osso seco, você não vai ser mais vale de osso seco, vai ser chamado o jardim de Deus na minha vida, porque o deserto vai passar a florescer. Levanta a mão da glória para Jesus aí. Quem está profetizando o milagre em meio ao deserto? Quem está? Quem está profetizando o milagre em osso seco? Levanta a mão. Então começa a profetizar. Diga: osso seco, volte a viver. Diga: osso seco, volte a viver na minha vida, volte a viver na minha história, volte a viver no meu casamento. Diga: profetiza, irmão, profetiza. Abaixa com as mãos, eu vou terminar de pé com a gentileza. Depois que o profeta começou a profetizar, irmão, note bem, no capítulo 37 e verso 8, presta atenção, olha para cá. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu estendeu a pele sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. Olha para cá, irmão, olha para cá. O profeta chegou no meio do vale de osso seco. Não tinha. Fala para ele, Jotão. Não tinha. Não tinha carne nem nervo. Mas que e nem pele. Fala mais uma vez para eu ouvir. Primeiro, Jotão, não tinha o quê? Não tinha carne nem nervo e nem espírito. Mas depois que ele profetizou, note bem, Jotão, vieram carne, nervo também, e mais o tempo. Teve que pedir. Tá vendo? Ele chegou no meio do vale de ossos secos, irmão. Estava tudo seco. Mas depois que ele profetizou, no verso 8, ele começou a olhar e começou a ver que vieram nervo, diga comigo, nervos sobre eles. E cresceu a carne, diga comigo, número 1, nervo. Carne. Diga pele. Mas não havia ainda o espírito. Mas olha bem, ele chegou no meio do vale de ossos seco. Não tinha nervo, não tinha pele e nem tinha carne. Só tinha ossos. Diga comigo, só tinha ossos. Não, ele só tinha ossos. Mas depois que ele ouviu a voz do Senhor, o Senhor falou para ele: filho do homem, por acaso poderão viver esses ossos? Depois que ele falou: Senhor Jeová, tu o sabe. E Deus falou para ele: então profetiza, ó. Ele começou a profetizar. Então começou a chegar nervo, pele e carne. Você não entendeu o que eu quero dizer. Enquanto você ficar com essa cara de desanimado aí, só observando a desgraça, só observando o vento soprar, não dá glória a Deus agora não, deixa eu concluir. Só observando o inimigo fazendo a desgraça no teu lar, só observando as coisas se complicar e ficar com o braço cruzado bem assim em si, só assim, com lembrança, só chorando. Você vai começar a se ajuntar junto com os ossos secos, vai virar osso seco também. É, Jesus. Sério, irmão? Você vai começar a se ajuntar com os ossos secos e vai virar osso seco também. Mas se nesta noite tem alguém que crê nesta palavra, tem alguém que guarda a palavra de Deus no coração, mesmo vendo a desgraça, mesmo vendo a peste, mesmo vendo a maldição, começa a dizer: maldição,
A Bíblia indicou. Sabe o que o Senhor falou comigo nessa língua, filho? Eu só estou esperando meus filhos profetizar o milagre. Eu só estou esperando os meus filhos decretar o milagre. Se eles decretar o milagre, eu vou confirmar. Tem alguém que está decretando? Quem está? Quem está? Quem está? Quem está? Quem está? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitos estão morrendo enfermo porque não está profetizando a saúde. Muitos estão morrendo na pobreza porque não está profetizando a prosperidade. Muitos estão andando para trás porque não está profetizando que vai andar para frente, que a tua vida vai ser uma vida de vitória. O profeta, quando chegou no meio do vale, ele podia dizer: Senhor, não tem como a situação mudar, Senhor, não tem como esses ossos voltar a viver. Mas ele disse: Senhor, tu não sabe. Então, Senhor, então profetiza, profetiza, profetiza. O meu Deus me fala que está colocando nervo onde não tem nervo. Ele está colocando carne onde não tem carne. Ele está colocando pele onde não tem pele. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Deus manda dizer para você: começa a profetizar. Ele não fale que tu vai ver, que os ossos vão voltar a viver. Começa a profetizar, que tu vai ver, voltar a viver tudo aquilo que você perdeu. Começa a profetizar. Oh, aleluia, meu Deus. É santo, Jesus. É santo, meu Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Eu já vejo começar. Eu já vejo levantar um grande exército. Agora lembra mim, eu vou terminar a mensagem. Eu não sei fazer um culto sem pregação, irmão. Não consigo. Põe a mão na altura do teu coração, por gentileza. Vou ver se vocês memorizaram. Depois que o profeta chegou no meio, que o Senhor mandou ele profetizar, qual foi a primeira coisa que vieram sobre os ossos secos? Qual é a primeira coisa? Não ouvi. Qual é a primeira? Segunda. Terceira? Pele. Agora o corpo já estava formado, Alessandro. Estava em pé como você está aí, ó. O osso deixou de ser só osso, passou a ser carne, pele e nervo. Mas ainda faltava um espírito. O corpo sem espírito, para que serve o corpo? Deus falou: filho do homem, agora eu quero que você profetiza o espírito. No verso 9 diz assim: e ele me disse: profetiza o espírito, profetiza o filho do homem. Ele diz ao Senhor, o espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que eles vivam. Por quê? O
corpo já estava formado. Os ossos deixaram de ser ossos e formaram um corpo. Agora veio carne, nervo, pele. Mas só que o corpo ainda não tinha um espírito, não podia andar. Mas quando o profeta começou a profetizar, o espírito, a Bíblia diz que eles se formaram um grande exército em extremo e ficaram todos em pé. Você só vai sair deste vale hoje de ossos secos, de cabeça erguida, cantando, quando você começar a profetizar o teu milagre. Eu vou te dar um minuto agora com a mão levantada. Olha para mim, antes de você fazer essa oração. Antes de você fazer a oração agora, você vai pensar naquilo que mais está te aprisionando, que mais está te prendendo, que não deixa você avançar mais além. Traga espiritualmente falando como vale de ossos secos no teu caminho. Você com olhos fechados, você vai orar em espírito, vai dizer: osso seco, deixa de ser osso seco. Barreira, deixa de ser barreira. Problema, deixa de ser problema. O que tem te aprisionado, você vai dizer para ele: deixa de existir. Levanta a mão, eu vou te dar um minuto para você orar dessa forma. Porque Deus falou comigo, quando você orar com coisa, Ele vai fazer agora os ossos secos voltar a viver na tua vida. Eu conto 1, 2, 3, começa a orar isso, começa a orar. Começa a orar, você que está sentado pode se colocar de pé, começa a orar. Começa a orar, irmão, começa a orar. Pede Deus para fazer acontecer aquilo que o diabo matou. Aleluia, Nagashumi de Camaraia. Rebicundo com Maraia, Narapácia. Esse vale de ossos secos estava representando os filhos de Israel, irmão, que tinha sido destruído pelos teus inimigos, que tinha sido arrancado da tua terra, da tua prosperidade, e tinha sido lançado para uma terra distante, para uma terra qual não era deles. E esses filhos de Israel aqui estavam vivendo sem esperança, meu Deus. Eles olhavam e viam a tua esperança já apagada. Eles olhavam e viam que nunca mais eles iam tornar a viver no território deles novamente. Porque os inimigos deles tinham expulsado, tinham pelejado contra eles e tinham tirado eles da terra deles. Mas quando o Senhor dá esta visão para o profeta Ezequiel, o Senhor dá essa visão e tenta mostrar para o povo, mesmo que eles tinham sido arrancados da prosperidade quer dizer, da terra natal deles, e tinha sido enviado para uma terra longe, o Senhor estava mostrando que o Senhor ia trazer eles de volta para a terra deles. Trazer de volta quer dizer que o Senhor ia devolver tudo em dobro que o inimigo tinha tirado da vida deles, o sonho deles, a esperança deles que estava apagada, as esperança deles que os inimigos tinham frustrado, as esperanças deles que os inimigos tinham lançado ao chão. Fecha os teus olhos. Talvez você se encontre como os filhos de Israel, longe daquilo que você tanto desejava, tanto andava para a tua vida. Talvez você se encontre longe dos teus sonhos, longe dos teus projetos. Talvez você se encontre longe da paz que era a alegria da tua casa, da tua família, longe da transformação que alcançava a tua família. Agora, de um dia para cá, quem sabe, irmão, a macumba começou a atingir o lar, a enfermidade começou. Agora, quem sabe você vem preocupado, meu Deus, essa não é a família que eu sonhei, porque está assim, eu não entendo mais a minha família, o problema só está aumentando, a enfermidade só está aumentando.
área. Deus manda dizer para você, Ele vai fazer acontecer o melhor. Tu tem todo a tua vida, tu tem todo o que aconteceu na tua vida antigamente. Você tem que crer que mesmo vivendo no meio do vale de ossos secos, Deus Ele pode realizar o teu sonho. Você tem que crer, Eliane, Arlete, Genir, mesmo vivendo num mundo empestado de demônios, Deus tem poder de fazer algo grande acontecer na tua vida. Você não pode abaixar a tua cabeça e querer entregar tudo de mão beijada. Você tem que crer, irmã, que mesmo que você está cercada de problema, mesmo que o teu inimigo está ligado com a arma dizendo, vou acabar com a história do teu sonho, mas você tem que crer, não, eu tenho um Deus vivo que tem poder de fazer eu receber um escape. Você tem que crer, você tem que acreditar. Aleluia! Oh, nagaço, minaraia, negaçado, urucumai. Anarato, kumurá, naria bem, nequiricunou, manarefécia. Alurubu, miniricai, nerebraço, minibrefamo, muduró. Aná, tocumunou, menequiacé, nequepasse, anariaçou. Anaraqui, ticumucumai, anariaçou, menequiá. Aná, naratou, minihá, docomanai, anerecé. Anaraqui, umumundurucu, miniripai, nequiacé, nequiaçou. Começa a profetizar o teu milagre em meio a essa situação difícil que você está vivendo. Muitos querem um milagre, mas pararam de profetizar o milagre. Muitos querem um milagre, mas pararam de acreditar no milagre. Muitos querem abraçar o milagre, mas pararam de crer no milagre. Tem pessoa aqui que a voz de Deus está falando comigo. O vento está tão forte contra o teu barco. O vento está tão forte contra a tua vida. E você se entregou. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Começa a dizer: vento passe, vento cesse, vento se acalma. Apare a tua cura agora. Começa a dizer para o vento: acalma, vento. Acalma, vento. É eu que estou aqui, o Filho de Deus. É eu que estou aqui, o Filho de Deus. Começa a dizer para o vento. Começa a dizer para o vento. E começa a enxergar o vento acalmando. Começa a dizer para a fúria do mar: amar, acalma, acalma, acalma. Oh, glória a Deus. Quando o discípulo Jonatão estava em alto mar, o vento começou a soprar. Nós vamos morrer. Jesus estava lá na pontinha do barco dormindo. Acordaram Jesus. Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidade? Jesus queria dizer: vocês mesmo poderiam mandar o vento acalmar. Jesus queria dizer: vocês mesmo poderiam mandar o vento aquietar. Tem pessoas que de tudo, coisa mínima, para Jesus. Tão simples, é só abrir a boca. Vento em nome de Jesus, o meu irmão, acalma agora. É tão simples. Levanta a mão, começa a dizer: vento, acalma. Diga: vento, acalma. Ele vai acalmar, irmão.
Ele tem que te obedecer, irmão. Em nome de Jesus, você é um filho de Deus. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um pé rachado. Você não é aquele, irmão, que foi achado na esquina. Você não é aquele que foi achado na boca de fumo. Você não é aquele que foi achado na favela. Você foi achado dentro da própria estranha de Deus. Você é formado das mãos de Deus. Você foi amassado. Você foi remodelado pelo próprio Deus. Quem está clamando aí? Quem está clamando? Assim diz o Senhor. Ele colhe as tuas lágrimas, filha. Ele cicatriza agora no teu coração. Tenho visto quanto o teu coração tem andado triste, tem sofrido. Eu te entendo, te compreendo. Te trouxe hoje aqui para tocar no teu coração, fazer você levantar novamente a tua cabeça e acreditar que mesmo que as coisas estão complicadas, eu faço um grande milagre acontecer na tua vida. Levanto hoje um arco-íris sobre a tua cabeça. Tudo isso para realizar as tuas metas, os teus propósitos, o teu sonho. Comece a sonhar grande. Comece a tomar posse daquilo que está no teu coração. O inimigo tem tentado matar. Abrace com ela, porque eu, Senhor teu Deus, declaro essa vitória na tua vida hoje. Você dá uma salva de palmas para Jesus. Pode sentar, por gentileza. Levanta a tua mão assim para o céu. Diga a Jesus, muito obrigado por essa palavra. Jesus, tu és tudo para mim. É o melhor. É o melhor. É a razão da minha vida. Quem crê que Jesus é a razão da tua vida, então adora Ele aí. Glorifica Ele aí. Acalma Ele aí. Marca de pé, por gentileza. Levanta a tua mão para Deus. Manda dizer que Ele é um Deus que não esqueceu de ti. Momentos que pensa que tem estado só. Momento que pensa que jamais irá conseguir alcançar as tuas metas, os teus propósitos. Quantas das vezes já pensou em jogar tudo para o alto, desistir de tudo e de todos, sumir, desaparecer. Mas eu tenho te contemplado, filha. Processo difícil tem passado em tua vida. Humilhações e demais humilhações tem te chicoteado, tem acabado contigo. Já pensou até mesmo que nasceu para sofrer, para viver? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 e verso 3, para a glória de Deus. Diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu... Levanta a tua Bíblia, diga, meu Deus, eu vim aqui para ouvir a tua palavra e para seguir o teu mandamento. Então quem tem glória vai sentar dando glória, quem tem aleluia vai sentar dando aleluia, quem tem palmas vai sentar dando bem forte para Jesus. Amados irmãos, eu quero ser rápido a recitar com vocês esse texto bíblico. Mas por gentileza, não converse com o teu vizinho de banco e nem ande dentro da... Porque Deus tem algo sério, algo importante, algo maravilhoso para fazer acontecer na minha, na tua, na nossa vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amado, esse texto a qual
nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. Aqui fala da visão do vale de osso seco, a qual o Senhor pegou o profeta Ezequiel em espírito e levou ele no meio de um vale de ossos que estava totalmente seco, sem vida. Quando fala um vale de ossos seco, isso torna claro a entender que não tinha vida, não tinha carne, só estava totalmente ossos, totalmente seco. Então o Senhor, ele em espírito, quando pega o profeta Ezequiel e conduz em uma visão nesse vale. Quando chega diante desse vale, o profeta Ezequiel, enviado por Deus em uma visão nesse vale, ele começa a andar ao redor daquele vale. E quando ele começa a andar ao redor desse vale, o Senhor agora olha para o profeta e vem em uma voz suave, uma voz abençoada, perguntando para ele: filho do homem, por acaso poderão viver esses ossos? Quando o profeta ouve essa voz de Deus, perguntando para ele que os ossos poderiam tornar a viver, que poderia voltar a viver, o profeta abre a sua boca e diz: Senhor Jeová, tu o sabe. Senhor Jeová, tu o sabe. Amado, eu quero dar um tema a essa mensagem nessa noite. Eu quero dar um tema que Deus ele colocou no meu coração. E o tema que eu quero abordar, compartilhar com vocês é esse: porque não acontece mais milagre na vida de algumas pessoas. Diga comigo, porque não acontecem mais milagre na vida de algumas pessoas. O primeiro ponto, irmão, que eu quero abordar: porque não acontecem mais milagre de algumas pessoas. O primeiro ponto é esse: porque muitas pessoas têm deixado de crer, muitas pessoas têm deixado de confiar que Deus ele pode fazer o impossível tornar possível na vida do homem, na vida da mulher. Esse é o primeiro ponto, porque não tem acontecido milagre mais na vida de algumas pessoas. Certo que muitas pessoas desejam o milagre, desejam abraçar o milagre, desejam abraçar com a vitória tão desejada para a tua vida, mas todavia não consegue alcançar o milagre, não consegue alcançar a tua meta, porque estão deixando de crer, estão deixando de confiar, estão deixando de acreditar que Deus não tenha, ou seja, o poder de fazer o impossível tornar possível acontecer, que Deus não tenha o poder de fazer o impossível acontecer. E enquanto, presta atenção, nós deixamos de crer que Deus tem todo o poder sobrenatural de fazer o impossível tornar possível, nós só vamos ficando com a nossa vida atrasada, nós só ficando na expectativa, desejando milagre, mas o milagre nunca irá chegar na nossa vida. Nós só ficamos na mente: eu quero milagre, eu quero a vitória, mas a vitória nunca irá chegar na nossa vida quando nós deixarmos de crer, quando nós deixarmos de acreditar. Quando eu olho aqui para esse versículo 3, quando eu vejo o Senhor dizendo: filho do homem, por acaso poderão viver esses ossos? Aqui eu vejo, irmão, Deus querendo mostrar que Ele estava querendo fazer um milagre acontecer. Quando o profeta responde dessa forma: Senhor Jeová sabe. Aqui o profeta, ele não está deixando a dúvida tomar conta do teu coração. Aqui o profeta estava crendo que Deus verdadeiramente quisesse, ia fazer com que aqueles ossos secos viessem voltar a viver novamente. E quando o profeta abre a boca e fala desta forma,
e fala: Senhor Jeová, tu o sabes. O Senhor agora olha para o profeta e diz: então profetiza sobre esses ossos secos. Você quer ver o ponto principal para o milagre acontecer na tua vida? Você quer ver o ponto principal para algo de bom, algo de melhor acontecer na tua vida? É quando você se tornar no meio de ossos secos, como esse profeta estava. Mesmo vendo os ossos secos, mas quando ele ouviu a voz do Senhor, que falou com ele, perguntando a ele: por acaso, filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele respondeu: Senhor Jeová, tu o sabes. O ponto principal para acontecer o milagre na nossa vida é mesmo que estamos na sarjeta, é mesmo que estando na prova, é mesmo que estando cercado, cheio de ossos secos, mesmo olhando com nossos olhos carnais e enxergando que não tem mais jeito, mas mesmo quando ouvimos, escutando a voz do Senhor e dizendo: e agora, irmão, e agora, meu filho, por acaso poderá algo de melhor acontecer na tua vida, mesmo você estando levando uma vida complicada? O ponto principal para o milagre da nossa vida, mesmo enxergando tudo, e falar para o Senhor: Senhor Jeová, tu sabes, se tu quiser fazer milagre, o milagre vai acontecer. Se tu quiser me tirar do meio desse vale e fazer os ossos reviver, eu creio que eles irão reviver. Aleluia, meu Deus. Esse é o ponto principal para o milagre acontecer na vida de muitas pessoas. Como eu disse, muitos têm desejado o milagre, mas não conseguem abraçar o milagre, porque estão como o profeta Ezequiel, preste atenção, no meio do vale de ossos secos. E quando eles chegam no meio do vale de ossos secos, eles já começam a olhar para os problemas, eles já começam a enxergar as portas trancadas, eles só começam a enxergar gigantes com a frente, só começam a enxergar as enfermidades, só começam a enxergar a crítica, só começam a enxergar os ossos secos, não conseguem enxergar uma saída. Mas hoje eu vim aqui em nome do Senhor Jesus para dizer para você: mesmo no meio do vale de ossos secos, Deus pode fazer um grande milagre acontecer na tua vida, se você crer. Mesmo no meio do vale de ossos secos, Deus pode fazer um grande exército se levantar, se tornar de pé e fazer com que o espírito de vida venha entrar e você voltar a sorrir e tomar posse de um grande milagre na tua vida. Levanta a tua mão direita, fecha os teus olhos, porque eu quero te dizer algo dentro da Bíblia. Como disse, porque não acontece mais milagre na vida de algumas pessoas. Primeiro ponto, como eu disse, porque o povo deixou de crer, o povo deixou de acreditar, o povo deixou de confiar que Deus verdadeiramente tem o poder de fazer o impossível tornar possível na vida do povo, na vida do homem, na vida da mulher. Quando, irmão, eu falo que esse é o primeiro ponto, eu começo a ver para uma mulher determinada, uma mulher que, mesmo sabendo que não tinha direito de alcançar a bênção, de alcançar o milagre, como está registrado no livro de Mateus, capítulo 14, ou seja, no livro de Mateus, capítulo 9 e verso 3, no livro de 9, verso 23, eu vejo a mulher cananeia, uma mulher cananeia sabendo que não tinha direito da bênção, não tinha direito do milagre, não tinha direito de tomar posse da libertação da família, mas ela saiu correndo atrás do mestre, ela saiu correndo atrás de Jesus, mesmo ela vivendo espiritualmente falando no meio do vale da incerteza, mesmo ela vivendo no meio do vale, agora ela olhando, aparentemente era impossível ela alcançar o milagre.
era impossível ela alcançar algo especial para a vida dela. Corrigindo, isso está em Mateus capítulo 15, verso 21. Mas quando ela saiu correndo atrás do mestre, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não respondeu palavra. Quando Jesus não respondeu palavra, foi a mesma coisa que lhe desse um taco na tua face. Mesma coisa que mandasse: mulher, volte, eu não vou te atender. Volte, mulher, eu não vou operar milagre na tua vida. Mulher, volte, para de me acomodar, eu não vou te estender a mão para te ajudar. Você é uma mulher grega, não tem como eu operar um milagre na tua vida. Mas ela não olhou para as dificuldades que estava cercando ela, irmão. Ela não olhou para as barreiras que estavam cercando ela, mas ela colocou no coração dela, na mente dela, que mesmo de tantas barreiras que estavam na frente dela, ela foi em direção a Jesus, crendo que no meio daquele vale, espiritualmente falando, de osso seco, a qual a enfermidade, a opressão estava já matando, acabando com a filha dela, ela conseguiu enxergar que milagre poderia acontecer na vida dela, naquele vale de opressão que estava oprimindo a vida da filha dela. Ela saiu correndo atrás de Jesus. E quando ela saiu correndo atrás de Jesus, quando os discípulos mandaram Jesus despedir ela, quando Jesus viu que ela não ia parar, ela saiu correndo atrás de Jesus. A Bíblia diz que ela caiu de joelho na presença de Jesus. E quando ela caiu de joelho na presença de Jesus, ela diz: mestre, por favor, me socorra. Mestre, por favor, estenda as mãos para mim. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: mulher, não é bom pegar os pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos teus donos, dos teus senhores. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela: olha, mulher, pela tua palavra você pode ir, porque os demônios já saiu da vida da tua filha. Então o ponto principal é, mesmo em meio ao vale, não começar a olhar para a dificuldade, é mesmo em meio ao vale de osso seco, para que o milagre possa acontecer na nossa vida, devemos ter, devemos acreditar, devemos confiar que Deus, Ele pode fazer um grande milagre acontecer na nossa vida. Aleluia. Levanta a mão agora, porque eu vou profetizar. Tem pessoas aqui que se encontram no meio do vale de osso seco. Você está só andando em círculo. Andar em círculo, irmão, se torna claro a dizer que você tenta sair para lá, você não consegue. Você tenta sair para cá, não consegue, porque você se encontra no meio de vales que só há ossos, ossos sem carne, ossos sem nervo, ossos sem vida, ossos sem espírito. Mas Deus me trouxe aqui hoje como profeta para dizer para você: por acaso homem, por acaso mulher, poderão viver esses ossos? Se você falar: Senhor Jeová, tu o sabe, o Senhor vai dizer para você: filho, filha, mesmo em meio ao deserto, filho, filha, mesmo em meio do vale de ossos secos, começa a profetizar o teu milagre, começa a profetizar o teu casamento, começa a profetizar a tua casa, começa a profetizar a tua mansão, começa a profetizar o teu apartamento, começa a profetizar algo de melhor na tua vida. O que eu quero mostrar para você dentro dessa mensagem é isso, irmão. Mesmo em meio do vale de ossos secos, eu quero dizer que você deve crer, deve estar profetizando algo de melhor na tua vida. Eu quero que você entenda isso. Olhe para cá, por gentileza. Eu quero que você compreenda isso. Mesmo você estando a viver no meio do vale de ossos secos, você não deve de parar. Você nunca deve desistir de profetizar um grande milagre na tua vida. Porque uma vez você estando no vale,
Uma vez que você para, o milagre nunca vai acontecer na tua vida. Os ossos secos nunca irão tornar a reviver. Você nunca vai abraçar a tua vitória. É por isso que Deus me deu esse tema, porque não acontece milagre na vida de algumas pessoas mais. É porque o povo foi levado para o meio do vale de ossos secos e pararam de profetizar, irmão Jonathan. Pararam de crer. Está na prova, o dinheiro acabou. É por isso que muitos não têm crido, cruzaram os braços, começaram a falar: vou deixar de crer, eu já parei no meio de debate de ossos secos, agora para que profetizar? Agora para que decretar o meu milagre? Ei, se você não profetizar, você vai virar osso seco também. Mas eu vim aqui para dizer: abre a boca e começa a dizer: osso seco, começa a levantar e começa a andar. Aleluia. O profeta, depois da palavra, falou com ele: profetiza, filho do homem, sobre esses ossos secos. Ele começou a falar: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele diz assim, dessa forma: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu começo a entender, olha para cá por gentileza. Mesmo que você já perde tudo, mesmo que toda a tua expectativa caiu ao chão, mesmo que toda a tua força física, material, emocional, sentimental, espiritual caiu ao chão, mas se o Senhor te levou no meio do vale de ossos secos, o Senhor agora já manda para você começar a profetizar. Mesmo que o teu sonho está lá no chão, mas o Senhor manda você olhar para o teu sonho e começa a dizer: meus sonhos, começa a se levantar e começa a reagir. Mesmo que o sonho da tua mansão caiu ao chão, Deus manda dizer para você: olha para o teu sonho, para a tua mansão, olha para a tua casa própria e começa a dizer: casa própria, começa a ser concretizada na minha vida. Aleluia. Ei, levanta a mão porque eu quero profetizar. Começa a falar como o profeta falou, começa a profetizar da mesma maneira que o profeta profetizou. Eu porei nervo sobre vós. Nervo quer dizer: e colocarei as minhas mãos, assim estava dizendo o Senhor. Nervo está dizendo: nervo é como se pegasse e colocasse desde o alto da cabeça até a sola dos pés. O corpo físico sem nervo não adianta. O corpo físico sem nervo, ele não consegue subsistir, ele não consegue estar sobrevivendo. Então que Deus fala nessa noite que Ele vai começar a juntar nervo, carne, vai começar a juntar pele, vai começar a juntar os ossos com a pele. E não só basta isso, o Senhor vai começar a sobrar o Espírito de vida, o Espírito de vida sobre as tuas metas, sobre os teus projetos, sobre o teu sonho. Tem pessoa que entrou aqui hoje com o teu sonho, com teus projetos fracassados, mas Deus manda dizer para você: Ele assopra o Espírito de vida e te dá ânimo. Esse deserto não vai ser mais deserto, esse vale de osso seco não vai ser mais chamado de vale de osso seco, eles tornarão a reviver hoje em nome de Jesus. Você pode levantar a mão do teu irmão e diz: você crê, irmão? Você crê? Você crê? Pergunta a ele, pega na mão dele, levanta a mão dele, pergunta a ele: você crê que Deus vai fazer um milagre no meio dos olhos, no meio do vale do nosso ser para acontecer? Aleluia. Diga: o segredo é não desanimar. Diga para ele: o segredo é não desacreditar. Diga: o segredo é acreditar. Diga para ele: o segredo é crer. O segredo é confiar. Diga para ele: o segredo é mesmo ver. Todo seco vai dizer: ossos, volta a viver. Ossos, ouve a palavra do Senhor e volte a viver. Aleluia, Jesus.
Aleluia! No livro de São Marcos, capítulo 9, e verso 23, irmão, eu vejo um homem que tinha lutado desde criança, desde quando o teu filho tinha nascido, tinha lutado para uma libertação para a vida do teu filho, porque o filho tinha nascido com uma doença, era considerado como um menino lunático, pois o espírito mal atormentava a vida do filho desse homem, e quando esse espírito maligno atingia a vida do filho desse homem, jogava o corpo desse jovem no chão, ficava com a boca toda espumando. Quando não era no chão, jogava nas águas. Quando não era na água, jogava o corpo desse menino no fogo, deixava o corpo desse menino todo marcado, todo machucado. E uma certa feita, esse pai, que está registrado em São Marcos capítulo 9, verso 23, ele pega o teu filho e leva na presença dos discípulos do Senhor Jesus, rogando os discípulos do Senhor Jesus para que pudesse levantar a mão, expulsar aquela possessão maligna que atormentava a vida do teu filho. O discípulo não tinha conseguido expulsar aquela força contrária que perturbava a vida do filho daquele pai. Enquanto uma certa vez Jesus estava vindo de um determinado lugar, Jesus olhou e viu aquele alvoroço. Então aquele homem veio correndo, caiu: mestre, por favor, eu trouxe meu filho ao teu discípulo para que ele pudesse o curar, mas eles não conseguiram curar. Agora eu trouxe a ti. Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando vós sofrereis? Até quando estarei convosco? Traga-me cá, ó menino. A Bíblia diz que quando aquele pai trouxe o menino na presença do Senhor Jesus, Jesus começou a indagar aquele homem: quanto tempo o teu filho sofre desta maneira? Quanto tempo o teu filho vive sendo atormentado desta forma? Ele diz: olha, mestre, desde criança. Então Jesus, no verso 21 do capítulo 15, ou seja, no capítulo 9, verso 23 de São Marcos, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, se tu pode crer, tudo é possível àquele que crê. Jesus estava querendo dizer: olha, para você alcançar a libertação do teu filho, você tem que crer que eu tenho o poder de fazer o impossível tornar possível na tua vida. Então ele olhou para Jesus e disse: mestre, me ajuda a vencer a minha incredulidade. A Bíblia diz que no mesmo momento Jesus expulsou o demônio da vida do filho daquele pai, e no mesmo momento aquele menino ficou de perto. Levanta a mão: eu não vou prosseguir mais adiante, eu não vou prosseguir. Tu quer que milagre aconteça na tua vida? Quem quer dar glória a Deus aí? Tu quer que tudo de bom aconteça na tua vida? Levanta a mão e diga glória a Deus. Então, irmão, passa a profetizar o teu milagre em meio ao vale de ossos secos. Passa a profetizar o teu milagre em meio à sarjeta. Passa a profetizar o teu milagre em meio à crise financeira. Passa a profetizar o teu milagre em meio ao problema da tua vida sentimental. Então passe a profetizar, irmão, o teu milagre em meio ao deserto. Se você ficar aí de boca fechada, de braço cruzado, de perna amarrada, tu vai morrer cru e azedo, como costumo falar. Mas se você começar a abrir a boca e dizer: deserto, vale de osso seco, você não vai ser mais vale de osso seco, vai ser chamado o jardim de Deus na minha vida, porque o deserto vai passar a florescer. Levanta a mão da glória para Jesus aí. Quem está profetizando o milagre em meio ao deserto? Quem está? Ele está profetizando o milagre em osso seco. Levanta a mão. Então começa a profetizar. Diga: osso seco, volte a viver. Diga: osso seco, volte a viver na minha vida, volte a viver na minha história, volte a viver no meu casamento. Diga: profetiza, irmão, profetiza.
Abaixa com as mãos, eu vou terminar de pé com a gentileza. Depois que o profeta começou a profetizar, irmão, note bem, no capítulo 37 e verso 8, presta atenção, olha para cá. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a estendeu a pele sobre ele, por cima, mas não havia nele espírito. Olha para cá, irmão, olha para cá. O profeta chegou no meio do vale, de osso seco, não tinha. Fala para ele, Jotão, não tinha? Não tinha carne nem nervo. Mas E nem pele. Fala mais uma vez para eu ouvir. Primeiro, Jotão, não tinha o quê? Não tinha carne nem nervo e nem espírito. Mas depois que ele profetizou, note bem, Jotão, vieram. Vieram carne, nervo também e mais o que? Teve que pedir. Está vendo? Ele chegou no meio do vale de ossos secos, irmão. Estava tudo seco. Mas depois que ele profetizou, no verso 8, ele começou a olhar e começou a ver que vieram nervos, diga comigo, nervos sobre eles. E cresceu a carne, diga comigo, número 1, nervo, carne, diga pele. Mas não havia ainda o espírito. Mas olha bem, ele chegou no meio do vale de ossos seco. Não tinha nervo, não tinha pele e nem tinha carne. Só tinha ossos. Diga comigo, só tinha ossos. Não, ele só tinha ossos. Mas depois que ele ouviu a voz do Senhor, o Senhor falou para ele: filho do homem, por acaso poderão viver esses ossos? Depois que ele falou: Senhor Jeová, tu o sabe. E Deus falou para ele: então profetiza, ó. Ele começou a profetizar. Então começou a chegar nervo, pele e carne. Você não entendeu o que eu quero dizer. Enquanto você ficar com essa cara de desanimado aí, só observando a desgraça, só observando o vento soprar, não dá glória a Deus agora não, deixa eu concluir. Só observando o inimigo fazendo a desgraça no teu lar, só observando as coisas se complicar e ficar com o braço cruzado bem assim em cima, só assim, com só chorando, você vai começar a se ajuntar junto com os ossos secos, vai virar osso seco também. Jesus. Sério, irmão? Você vai começar a se ajuntar com os ossos secos e vai virar osso seco também. Mas se nesta noite tem alguém que crê nesta palavra, tem alguém que guarda a palavra de Deus no coração, mesmo vendo a desgraça, mesmo vendo a peste, mesmo vendo a maldição, começa a dizer: maldição, sai, perde, sai, desgraça, sai, macumba, sai. Eu quero dizer, aquilo que é maldição vai virar bênção, aquilo que é doença vai virar saúde, aquilo que é desemprego vai virar emprego, vai virar tudo de novo. Levanta a mão e vai profetizando. Então começa a profetizar. Deus tremendo. Calabra, comanda, caluco, manda, até pequeno, como brinde na prata, com brinde pra pai. Até pequeno, me brinde a prata, com brinde pra céu. Até pequeno, sabe o que o Senhor falou comigo nessa língua, filho? Eu só estou esperando meus filhos profetizar o milagre. Eu só estou esperando os meus filhos decretar o milagre. Se eles decretar o milagre, eu vou confirmar. Tem alguém que está decretando? Quem está? Quem está? Quem está? Quem está? Quem está? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitos estão morrendo enfermos porque não está profetizando a saúde. Muitos estão morrendo na pobreza porque não está profetizando a prosperidade. Muitos estão andando para trás porque não está profetizando que vai andar para frente, que a tua vida vai ser uma vida de vitória. O profeta, quando chegou no meio do vale, ele podia dizer: Senhor, não tem como a situação mudar, Senhor, não tem como esses ossos voltar a viver. Mas ele disse: Senhor, tu sabe. Então, Senhor, então profetiza, profetiza, profetiza.
O meu Deus me fala que está colocando nervo onde não tem nervo, Ele está colocando carne onde não tem carne, Ele está colocando pele onde não tem pele. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Deus manda dizer para você, começa a profetizar. Eu falei que tu vai ver, que os ossos vão voltar a viver. Começa a profetizar, que tu vai ver, voltar a viver tudo aquilo que você perdeu. Começa a profetizar. Oh, aleluia, meu Deus. É santo, Jesus. É santo, meu Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Eu já vejo começar, eu já vejo levantar um grande exército. Agora olha para mim, eu vou terminar a mensagem. Eu não sei fazer um culto sem pregação, irmão. Não consigo. Põe a mão na altura do teu coração, por gentileza. Vou ver se vocês memorizaram. Depois que o profeta chegou no meio, que o Senhor mandou ele profetizar, qual foi a primeira coisa que vieram sobre os ossos secos? Qual é a primeira coisa? Não, eu vi, qual é a primeira? Segunda? Terceira? Velho. Agora o corpo já estava formado, Alessandro. Estava em pé como você está aí, ó. O osso deixou de ser só osso, passou a ser carne, pele e nervo. Mas ainda faltava um espírito. O corpo sem espírito, para que serve o corpo? Deus falou, filho do homem, agora eu quero que você profetiza o espírito. No verso 9 diz assim, e ele me disse, profetiza o espírito, profetiza o filho do homem, e diz ao Senhor, o espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. Por quê? O corpo já estava formado, os ossos deixaram de ser ossos, e formaram um corpo. Agora vem carne, nervo, pele. Mas só que o corpo ainda não tinha um espírito, não podia andar. Mas quando o profeta começou a profetizar, o espírito, a Bíblia diz que eles se formaram um grande exército em extremo e ficaram todos em pé. Você só vai sair desse vale hoje de ossos secos, de cabeça erguida, cantando, quando você começar a profetizar o teu milagre. Eu vou te dar um minuto agora com a mão levantada. Olha para mim, antes de você fazer essa oração, antes de você fazer a oração agora, você vai pensar naquilo que mais está te aprisionando, que mais está te prendendo, que não deixa você avançar mais além. Traga espiritualmente falando como um vale de osso seco no teu caminho. Você com olhos fechados, você vai orar em espírito, vai dizer, osso seco, deixa de ser osso seco.
Barreira deixa de ser barreira. Problema deixa de ser problema. O que tem te aprisionado, você vai dizer para ele: deixa de existir. Levanta a mão, eu vou te dar um minuto para você orar dessa forma. Porque Deus falou comigo, quando você orar com Ele vai fazer agora os ossos secos voltar a viver na tua vida. Eu conto 1, 2, 3, começa a orar isso, começa a orar. Começa a orar, você que está sentado pode se colocar de pé, começa a orar. Começa a orar, irmão, começa a orar. Pede Deus para fazer acontecer aquilo que o diabo matou. Aleluia, Nagashumi Nikabaraia. Repicumundo Comaraia, Narapácia. Esse vale de ossos secos estava representando os filhos de Israel, irmão, que tinha sido destruído pelos teus inimigos, que tinha sido arrancado da tua terra, da tua prosperidade, e tinha sido lançado para uma terra distante, para uma terra qual não era deles. E esses filhos de Israel aqui estavam vivendo sem esperança, meu Deus. Eles olhavam e viam a tua esperança já apagada. Eles olhavam e viam que nunca mais eles iam tornar a viver no território deles novamente. Porque os inimigos deles tinham expulsado, tinham pelejado contra eles e tinham tirado eles da terra deles. Mas quando o Senhor dá esta visão para o profeta Ezequiel, o Senhor dá essa visão e tenta mostrar para o povo, mesmo que eles tinham sido arrancados da prosperidade quer dizer, da terra natal deles, e tinha sido enviado para uma terra longe, o Senhor estava mostrando que o Senhor ia trazer eles de volta para a terra deles. Trazer de volta quer dizer que o Senhor ia devolver tudo em dobro que o inimigo tinha tirado da vida deles, o sonho deles, a esperança deles que estava apagada, as esperança deles que os inimigos tinham frustrado, as esperanças deles que os inimigos tinham lançado ao chão. Fecha os teus olhos. Talvez você se encontre como os filhos de Israel, longe daquilo que você tanto desejava, tanto andava para a tua vida. Talvez você se encontre longe dos teus sonhos, longe dos teus projetos. Talvez você se encontra longe da paz que era a alegria da tua casa, da tua família, longe da transformação que alcançava a tua família. Agora, de um dia para cá, quem sabe, irmão, a macumba começou a atingir o lar, a enfermidade começou. Agora, quem sabe, você vive preocupado, meu Deus, essa não é a família que eu sonhei, porque está assim, eu não entendo mais a minha família, o problema só está aumentando, a enfermidade só está aumentando, eu não tenho mais esperança que tudo vai normalizar, eu não tenho mais esperança que tudo vai voltar a ser como antes era. Ai, Deus manda dizer para você, Ele vai fazer acontecer o melhor, tudo em vida, tudo em torno do que aconteceu na tua vida antigamente. Você tem que crer que mesmo vivendo no meio do vale de ossos secos, Deus, Ele pode realizar o teu sonho. Você tem que crer, Eliane, Arlete, Genir, mesmo vivendo num mundo infestado de demônios, Deus tem poder de fazer algo grande acontecer na tua vida. Você não pode abaixar a tua cabeça e querer entregar tudo de mão beijada. Você tem que crer, irmã, que mesmo
que você está cercado de problema, mesmo que o teu inimigo está ligado com a arma, dizendo: vou acabar com a história do teu sonho, mas você tem que crer: não, eu tenho um Deus vivo que tem poder de fazer eu receber um escape. Você tem que crer, você tem que acreditar. Aleluia! Oh, nagaço, minaraia, negaçado, urucumai. Anarato, kumurá, naria bem, nequiricumô, anarefécia. Alurubu, miniricai, nerebraço, minibrefamo, muduró. Anato, kumuno, menequiacé, nequepasse, anariaçou. Anaraki, como kumai, anariaçou, menequiá. Anarato, minihado, comanai, anerecé. Anarato, kumunduru, kuminirifai, nequiacé, nequiaçou. Começa a profetizar o teu milagre em meio a essa situação difícil que você está vivendo. Muitos querem um milagre, mas pararam de profetizar o milagre. Muitos querem um milagre, mas pararam de acreditar no milagre. Muitos querem abraçar o milagre, mas pararam de crer no milagre. Tem pessoa aqui que a voz de Deus está falando comigo. O vento está tão forte contra o teu barco. O vento está tão forte contra a tua vida. E você se entregou. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Começa a dizer: vento passe, vento cesse, vento se acalma. Mas apare a loucura agora. Começa a dizer para o vento: acalma, vento. Acalma, vento. É eu que estou aqui, o Filho de Deus. É eu que estou aqui, o Filho de Deus. Começa a dizer para o vento. Começa a dizer para o vento. E começa a enxergar o vento acalmando. Começa a dizer para a fúria do mar: acalma, acalma, acalma. Oh, glória a Deus. Quando o discípulo Jonatão estava em alto mar, o vento começou a soprar. Nós vamos morrer. Jesus estava lá na pontinha do barco dormindo. Acordaram Jesus. Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidar? Jesus queria dizer: vocês mesmo poderiam mandar o vento acalmar. Jesus queria dizer: vocês mesmo poderiam mandar o vento aquietar. Tem pessoas que de tudo, coisa mínima, para Jesus. Tão simples, é só abrir a boca. Vento, em nome de Jesus, o meu irmão, acalma agora. É tão simples. Levanta a mão, começa a dizer: vento, acalma. Diga: vento, acalma. Ele vai acalmar, irmão. Ele tem que te obedecer, irmão. Em nome de Jesus, você é um filho de Deus. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um pé rachado. Você não é aquele, irmão, que foi achado na esquina. Você não é aquele que foi achado na boca de fumo. Você não é aquele que foi achado na favela. Você foi achado dentro da própria estranha de Deus. Você é formado próprio das mãos de Deus. Você foi amassado. Você foi remodelado pelo próprio Deus. Quem está clamando aí? Quem está clamando? Assim diz o Senhor: Ele colhe as tuas lágrimas, filha. Ele cicatriza agora no teu coração. Tenho visto quanto o teu coração tem andado triste, tem sofrido.
Eu te entendo, te compreendo. Te trouxe hoje aqui para tocar no teu coração, fazer você levantar novamente a tua cabeça e acreditar que mesmo que as coisas estão complicadas, eu faço um grande milagre acontecer na tua vida. Levanto hoje um arco-íris sobre a tua cabeça. Tudo isso para realizar as tuas metas, os teus propósitos, o teu sonho. Comece a sonhar grande. Comece a tomar posse daquilo que está no teu coração. O inimigo tem tentado matar. Abrace com ela, porque eu, Senhor teu Deus, declaro essa vitória na tua vida hoje. Você dá uma salva de palmas para Jesus. Pode sentar, por gentileza. Levanta a tua mão assim para o céu. Diga: Jesus, muito obrigado por essa palavra. Jesus, tu és tudo para mim. É o melhor. É o melhor. É a razão da minha vida. Quem crê que Jesus é a razão da tua vida, então adora Ele aí, glorifica Ele aí, acalma Ele aí. Marca de pé, por gentileza. Levanta a tua mão para Deus. Manda dizer que Ele é um Deus que não esqueceu de ti. Momentos que pensa que tem estado só. Momento que pensa que jamais irá conseguir alcançar as tuas metas, os teus propósitos. Quantas das vezes já pensou em jogar tudo para o alto, desistir de tudo e de todos, sumir, desaparecer. Mas eu tenho te contemplado, filha. Processo difícil tem passado em tua vida. Humilhações e demais humilhações tem te chicoteado, tem acabado contigo. Já pensou até mesmo que nasceu para sofrer, para viver